Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o pastor Cleverton e nós vamos começar, nós começamos, na verdade, um estudo bíblico do livro de Mateus. Nós vamos estudar todo o Novo Testamento, durante esse ano, em nome de Jesus. Vamos aprender a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, queridos, que no mundo existem várias vozes, várias mensagens, vários mensageiros. E nós estamos ouvindo nesses últimos dias agora somente notícias ruins. E a voz do mundo, a mensagem do mundo, ela nos traz dúvida, questionamentos, tristeza, incerteza, segurança. Mas a voz de Deus, a palavra de Deus nos traz fé, coragem, esperança, amor, confiança em Deus. Então por isso o Senhor tocou no meu coração para a gente estar aprendendo a palavra de Deus. Bem, ontem nós falamos sobre Mateus capítulo 3, onde Jesus foi batizado, e ali no batismo, ali no Rio Jordão, o Senhor disse: "Eis meu filho amado, em que muito me agrado", Então o diabo ouviu o Pai dizendo que ele amava Jesus, e hoje nós vamos entrar no capítulo 4 de Mateus. O capítulo 4 de Mateus é um capítulo grande, e nós vamos estudar por parte. Hoje nós vamos estudar sobre a tentação de Jesus, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Então, após ali o batismo de Jesus, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 1 que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Talvez você pergunte, por que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, foi levado ao deserto para ser tentado? Primeiro, querido, que nós vemos aqui no versículo é que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo e não o diabo. Então, a resposta é que essa tentação foi necessária a fim de demonstrar a sua capacidade moral de executar a obra que ele veio realizar no mundo. Ou seja, Deus enviou Jesus ao mundo com a missão de redimir a humanidade do pecado. Jesus veio nos salvar, nos libertar do nosso pecado. A palavra de Deus diz que o primeiro Adão no jardim do Éden, ao encontrar com o diabo no jardim, ele acabou caindo na tentação, e assim ele provou que não estava capacitado para governar o mundo ao lado do Senhor. Mas Jesus, o segundo Adão, como Paulo diz, ele venceu o tentador. Interessante, querido, é que o primeiro Adão, ele foi tentado em um jardim maravilhoso chamado Jardim do Éden. Adão não estava há 40 dias sem comer. Aliás, Adão comia de tudo o dia todo. Mas Jesus, o segundo Adão, ele foi tentado no deserto depois de 40 dias de jejum. E aqui nós aprendemos uma lição importante, que Jesus irá nos revelar nesse episódio, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, em tempos de deserto e crise, é melhor jejuar, se consagrar lendo a Bíblia e orando, do que ficar o dia inteiro na frente da TV ou do celular, comendo o dia todo. Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, querido, aqui no texto, em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz assim, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O texto diz que Jesus passou 40 dias de jejum no deserto. O número 40 nas Escrituras é usado com frequência, e seu simbolismo é no contexto de provação. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, versículo de número 12, ali fala sobre o dilúvio nos dias de Noé. E fala que choveu 40 dias e 40 noites. A água subiu tanto que cobriu as montanhas 7 metros acima. E por causa disso morreram todos os seres vivos que haviam na terra. Noé, querido, pregou sobre o dilúvio que viria, convidando todas as pessoas ao arrependimento, a se voltarem para Deus. Mas infelizmente, nenhum deles deram crédito à voz do Senhor. Querido, Jesus disse que retornaria à terra em dias semelhantes aos dias de Noé, onde os homens amariam mais os prazeres passageiros desse mundo do que as pessoas em sua volta.
Nós estamos vivendo nesses dias e por isso é tempo de voltar para Deus e amar mais as pessoas do que as coisas dessa terra. Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 9 também, Paulo fala sobre os 40 anos que Israel passou no deserto, por causa da rebeldia do povo contra o Senhor. A viagem, que seria curta, durou 40 anos. É por isso que a palavra nos ensina que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas tem em nossa fé e obediência a Ele. Eles passaram 40 anos no deserto por causa da falta de confiança nas promessas de Deus. Enfim, a Bíblia fala dos 40 dias de jejum de Moisés no Monte Sinai, também fala dos 40 dias de jejum do profeta Elias e também de outras ocasiões especiais. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, diz que após os 40 dias de jejum, o tentador se aproximou de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Agora aqui, querido, do versículo 3 ao versículo 10, nós vamos aprender com Jesus como vencer as tentações do inimigo. Foram 3 tentações e 3 respostas que Jesus deu ao inimigo. Na primeira tentação, o inimigo percebeu que Jesus estava com fome, pois fazia 40 dias que ele estava sem comer. Então o diabo sugeriu que Jesus usasse seu poder de Filho de Deus para transformar algumas pedras em pães. Querido, Jesus tinha poder para realizar esses milagres, pois certa vez ele multiplicou 5 pães em uma grande padaria que sustentou mais de 5.000 homens no deserto, fora mulheres e crianças. Certa vez Jesus transformou água em vinho. Fazer pedras virar em pães seria uma tarefa fácil para ele. Mas, querido, usar o seu poder divino para satisfazer a sua fome por causa de um pedido tentador do diabo seria um ato de desobediência ao Senhor. Esse episódio lembra Gênesis capítulo 3, 6, onde o diabo enganou Eva e Adão, dizendo que aquela fruta era boa para se comer, mesmo diante de uma ordem de Deus onde ele disse que eles não deveriam comer daquela árvore. Em 1 João capítulo 2, 16, João chama essa tentação de cobiça da carne, onde todos nós somos tentados pelos prazeres da carne. Somos tentados a viver em função dos nossos desejos carnais, em vez de procurar viver em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus fala sobre a ansiedade humana pelas coisas básicas da vida, como comer, beber e se vestir. Jesus disse que não devemos viver ansiosos por essas coisas, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, devemos confiar totalmente nele, pois assim como ele sustenta os pássaros, certamente ele também nos sustentará. Mateus 4, versículo 4, diz aqui a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, querido, o diabo estava dizendo a Jesus assim: olha, Jesus, você tem que viver, não tem? Então transforme as pedras em pães e coma para poder sobreviver. Querido, Jesus respondeu à tentação do inimigo citando a palavra de Deus. Nós só conseguiremos vencer a tentação do diabo com o poder da palavra de Deus. Jesus respondeu para Satanás e nos ensinou que nós não temos que viver para satisfazer os nossos próprios desejos carnais, mas nós, como filhos de Deus, devemos viver em obediência à palavra do Senhor. Obter o pão dos prazeres, querido, não é a coisa mais importante da vida, mas a obediência a toda palavra que sai da boca de Deus é a prioridade na vida de um cristão. A segunda tentação está aqui em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou ele em cima do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. A segunda tentação ocorreu em Jerusalém,
em cima do templo de Salomão. O diabo desafiou Jesus a pular lá de cima para mostrar para os sacerdotes que estavam lá embaixo que ele era o Messias, o enviado de Deus. E para isso o diabo usou uma passagem da Bíblia, no Salmo 91, versículo 11 e 12, onde o salmista fazia referência a Jesus, o Messias de Deus, dizendo que certamente os anjos do Senhor o protegeria de todos os males. O diabo estava dizendo a Jesus que ele podia se desviar da cruz, que era símbolo do sofrimento no jejum do deserto que Jesus estava fazendo, e mesmo assim se sentar no trono para reinar de uma vez. Mas essa atitude estaria totalmente fora da vontade de Deus. João chama essa tentação em 1 João capítulo 2, versículo 16, de soberba da vida. E isso se assemelha a Gênesis capítulo 3, versículo 6. Lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que a árvore era boa para dar entendimento. Satanás disse para Eva que se ela comesse daquela árvore, eles seriam como Deus. Essa foi a razão, querido, pela qual Satanás foi expulso do céu. E porque ele tinha sido criado como um anjo, mas ele tinha o desejo de ser Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 7, diz assim: E Jesus respondeu, também está escrito, não coloque à prova o Senhor teu Deus. Novamente, querido, Jesus resiste à tentação citando a Escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus, que está registrado em Deuteronômio 6,16. Deus tinha prometido proteger Jesus, mas essa promessa tinha que ser de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, desde o seu nascimento, o diabo tentou matar Jesus, mas Deus sempre protegeu seu filho. Mas Deus não pediu para Jesus pular de cima do templo, foi o diabo quem pediu. Jesus deveria obedecer à voz de Deus e não à voz do inimigo. Chegaria, querido, o tempo onde Deus honraria o seu filho Jesus como o verdadeiro Messias. Mas a cruz tinha que vir primeiro. O altar de sacrifício vem antes do trono. A coroa de espinho vem antes da coroa de glória. Por isso, como filho obediente, Jesus esperaria o tempo de Deus e cumpriria a vontade de Deus em todo o tempo. Aqui, querido, aprendemos uma segunda lição. É Deus quem nos glorifica, é Ele quem nos exalta, é Ele quem nos levanta e nos honra, e nos faz assentar no meio dos príncipes. A Bíblia diz que Deus detesta o orgulho e a soberba humana. Por isso Ele sempre permite a queda dos homens orgulhosos. Mas Deus ama os humildes e por isso no tempo dele, Ele sempre exalta os humildes, que são aqueles que reconhecem a sua humanidade e fraqueza e que entendem que toda a honra e glória pertence somente a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e lhes mostrou todo o reino do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Na terceira tentação, querido, o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Ele mostrou a ele todos os reinos deste mundo e a glória deles. Depois o diabo ofereceu tudo isso a Jesus em troca da sua adoração. Satanás tentou induzir Jesus a se apoderar ao lado do inimigo de todos os reinos dessa terra. Em outras palavras, o inimigo estava dizendo: Jesus, eu sou o príncipe deste mundo. E eu consegui esse direito quando Adão, que era o príncipe deste mundo, caiu em minha tentação. Deus tinha dado autoridade para que Adão e sua descendência governasse todo este mundo. Mas ao desobedecer à ordem do Senhor e obedecer às minhas palavras, então eu adquiri o direito de reinar nesse mundo. E se você, Jesus, se prostrar diante de mim, como Adão, então eu lhe darei autoridade e honra neste mundo. O seu pai está te humilhando nesse deserto sujo e vazio, mas eu vou lhe dar prestígio e conforto. Querido, Jesus chama João chama essa tentação de cobiça dos olhos
em 1 João capítulo 2, versículo 16. Satanás está sempre despertando no coração do homem o desejo de ter, a ambição obsessiva onde ter está acima do ser. Ele desperta também o desejo de ser alguém na vida, de ser famoso, ser reconhecido pelos homens. Esses, queridos, são os 3 pilares do orgulho: dinheiro, fama e poder. Para nós, querido, essa tentação tem um significado duplo. Primeiro, significa trocar nosso tesouro celestial, que é eterno, que está no céu, pelos tesouros dessa terra, que são passageiros. Em segundo lugar, significa adorar e servir mais os objetos sem vida do que adorar e servir nosso amado Criador. Mateus 4:10 diz assim: então Jesus respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E pela terceira e última vez, meu irmão, Jesus resistiu à tentação, citando a palavra de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Jesus não foi chamado para obedecer e adorar o diabo. Ele foi chamado para servir e adorar somente o Pai Celestial. Nós também, querido, não fomos criados para adorar as pessoas e as coisas dessa terra. Fomos criados para adorar somente o Senhor. Lá no céu, nós adoraremos ao Senhor eternamente. E para concluir a mensagem de hoje, o versículo 11 diz assim: e com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviam. Aprendemos aqui, querido, 2 lições. A primeira é que o diabo, o tentador, foi embora. Isso significa que toda tentação e toda provação tem um início, mas também tem um fim. Após uma tempestade, sempre surge um lindo céu azul. A segunda lição que aprendemos é que Jesus venceu as tentações do diabo. Ele venceu em primeiro lugar porque ele se recusou a dar ouvido à voz do inimigo. Querido, jamais dê ouvido à voz do diabo. A voz dele sempre traz dúvida, medo e desânimo. Jesus escolheu ouvir a voz de Deus, pois a voz de Deus nos traz paz, fé, esperança, amor, segurança e a certeza que Deus é soberano e que Ele está no controle de nossas vidas. A segunda lição, para finalizar, é que o texto diz que após a tentação, os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Certamente o Pai enviou seus anjos até o seu filho com um maravilhoso banquete após aqueles 40 dias de jejum, porque Jesus estava com fome. Querido, vale a pena ser um filho obediente a Deus como Jesus. Todo filho obediente vence as tentações e as provações dessa vida, e após elas, os filhos de Deus são socorridos pelos anjos do Senhor com um maravilhoso banquete celestial. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aí a Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos hoje com Jesus como vencer as tentações. Nós vencemos as tentações obedecendo, ouvindo a voz do Senhor, ao invés de estar ouvindo a voz do inimigo. A voz do inimigo, meu Pai, ela traz apenas dúvida, medo e desânimo, mas a voz do Senhor nos traz paz, fé, esperança, traz amor, segurança e a certeza que o Senhor, meu Pai, é soberano, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Nós aprendemos, meu Pai, que toda provação e tentação tem um início, mas também tem um fim, meu Pai, e que após o fim, sempre de uma tempestade, nós vemos um céu azul. E com certeza, assim como o Senhor enviou os anjos após aquela tentação para servir Jesus com um banquete maravilhoso, também nós, após a nossa provação e tentação, o Senhor vai enviar os seus anjos para nos servir um banquete maravilhoso celestial. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.